Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas aulas remotas de genética molecular. Eu sou a Thalita e nessa aula nós vamos dar continuidade à tecnologia do DNA recombinante, onde nós iremos abordar o tema da reação em cadeia da polimerase, ou Polymerase Chain Reaction, conhecida como PCR. Bom, vamos lá? Bom, então vamos lá. Nessa aula, nós vamos então abordar a tecnologia do DNA recombinante, dando ênfase então à tecnologia do PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, ou em inglês Polymerase Chain Reaction. Então, nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução de como surgiu essa metodologia, o princípio dessa técnica, né, como que ela ocorre e as aplicações da PCR. Lembrando então que ao final de cada módulo eu sugiro que vocês façam os questionários que estão disponíveis lá no eDisciplinas. Então, nós vimos, né, na aula passada que a clonagem molecular ela pode ser feita de duas maneiras. Dependente de células vivas, que é in vivo, que nós vimos então que a gente precisa obter então uma molécula de DNA recombinante. Esse DNA recombinante é então inserido dentro da célula e essa célula viva vai então se multiplicar através da clonagem, obtendo-se assim uma população homogênea, ou seja, uma grande quantidade daquele nosso DNA de interesse. E a metodologia que nós vamos ver hoje é a metodologia que ela é independente de célula viva, ou seja, ocorre in vitro, que é a tecnologia do PCR. O que é o PCR? É a reação em cadeia da polimerase. Então, nessa tecnologia, a gente utiliza de uma enzima, a DNA polimerase, que através de sucessivas etapas vai ocorrer então a duplicação, a replicação do nosso DNA. Então, a técnica, né, do PCR, ela consiste então de 3 etapas. A primeira etapa é de desnaturação, que ocorre em torno de 94 graus Celsius. Nessa fase de desnaturação da molécula de DNA, a fita dupla de DNA elas vão se separar. Depois, então, dessa desnaturação, ocorre, então, uma fase chamada de anelamento, que ocorre em torno de 40, 50, 60 graus Celsius. Nessa fase de anelamento, os oligonucleotídeos ou primers, eles vão se anelar à fita de DNA. E depois uma outra fase, que é a chamada fase de extensão, que é onde vai ocorrer a polimerização dessa fita de DNA a partir aqui da extensão dos primers. Então, essas 3 etapas, elas constituem, então, em um ciclo. Um ciclo leva em torno de 5 minutos. E na técnica de PCR, normalmente é feito de 30 a 35 ciclos, para se obter, então, uma quantidade suficiente de DNA. Então, para fazer então a clonagem molecular independente de célula viva ou in vitro, que é a tecnologia do PCR, a grande protagonista são as DNA polimerase, isoladas de bactéria, geralmente. Então, o que vai acontecer, né, nessa técnica do PCR? Como se dão, então, esses ciclos de diferentes temperaturas? Então, aqui está a nossa fita dupla de DNA e
o nosso fragmento, né, que vai ser clonado, nosso fragmento de interesse, está aqui presente, então, nessa fita dupla. Então, ocorre então a desnaturação, que ocorre aqui em torno de 94 graus. Com a desnaturação, a dupla fita, então, ela é desfeita. E na etapa seguinte, de anelamento, que ocorre aqui entre 50 a 60 graus, os oligonucleotídeos, eles vão se anelar à extremidade 3' da molécula simples de DNA. E numa fase seguinte, que é a fase de extensão, que é a fase em que a temperatura fica em torno aqui de 72 graus Celsius, que é quando a DNA polimerase tem a sua atividade ótima, vai ocorrer então aqui a síntese da molécula complementar aqui de DNA. Essa técnica da reação em cadeia da polimerase, ela foi inventada pelo pesquisador Kary Mullis em 1983, quando ele dirigia pela estrada lá na Califórnia. Aí ele teve a brilhante ideia de que se utilizasse os oligonucleotídeos sintetizados, né, em laboratório, poderia ocorrer então a síntese de uma outra molécula de DNA. Naquela época, eles utilizaram, esse pesquisador, né, eles utilizavam uma enzima isolada de E. coli. Mas essa enzima, né, essa DNA polimerase isolada de E. coli, ela não era resistente à temperatura aqui de desnaturação que ocorria a 94 graus Celsius. Então, todo o ciclo que ocorria durante a reação da polimerase, era necessário então adicionar mais enzima por causa dessa desnaturação aqui que ocorria da enzima. Então, lá em 1986, outro pesquisador, o Seiki, juntamente com Mullis e colaboradores, eles isolaram uma DNA polimerase de uma bactéria conhecida como termos aquáticos, que era então tolerante a altas temperaturas. Essa bactéria, ela foi isolada das águas termais, dos geysers, lá do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. E essa enzima ela é utilizada até hoje. Ela é conhecida como TAC. Por que TAC? Porque ela é isolada, então, né? Ela é extraída do termos aquáticos. E essa enzima, então, ela é termoestável, tolerando então a alta temperatura aqui da desnaturação. Então, utilizando essa enzima, a TAC, DNA polimerase, só precisa ser feito então a adição dessa enzima só no início da reação, não precisa ficar adicionando a enzima a cada ciclo. E em 93, Kary Mullis, esse pesquisador aqui da fotografia, ele foi laureado, então, com o Prêmio Nobel de Química por causa dessa descoberta. Então, a reação em cadeia da polimerase, ela é um método, então, de amplificação, né, do DNA, gerando, então, múltiplas cópias daquele nosso fragmento de interesse. Essa metodologia é feita in vitro, ou seja, é independente de células vivas. Então, a clonagem de DNA por PCR, então ela vai utilizar a enzima DNA polimerase para amplificar, então, né, para duplicar, para replicar sequências selecionadas de um DNA in vitro, independente de célula viva. Então, nós vimos então que
a dupla fita, então, de DNA. Ela é aquecida numa fase que chama de desnaturação, então essas fitas elas são separadas. E numa segunda etapa, que é a etapa de anelamento, vai ocorrer então aqui a hibridação ou anelamento dos oligonucleotídeos iniciadores ou os primers, sempre na extremidade 3' aqui da fita de DNA. E numa terceira etapa, que é a etapa de extensão ou de síntese de DNA, vai ocorrer então a extensão aqui da fita de DNA através da DNA polimerase e dos nucleotídeos presentes então na reação. Dos 4 nucleotídeos, um mix, né? É um mix de nucleotídeos em quantidades equimolares, ou seja, em quantidades iguais, para que ocorra então aqui a síntese de DNA. E no segundo ciclo, então aqui no primeiro ciclo houve a separação das fitas, o anelamento e a síntese de DNA. No segundo ciclo vai ocorrer novamente a desnaturação, ou seja, a separação dessas fitas, o anelamento do oligonucleotídeo iniciador e a síntese da fita de DNA, e assim sucessivamente. Então, esse processo, né, ele tem um crescimento geométrico ou exponencial, como ele é mais conhecido, onde duas moléculas, duas fitas, né, duas moléculas de DNA vão gerar 4 moléculas de DNA e depois 4 moléculas de DNA vão gerar 8 moléculas de DNA e assim sucessivamente. Então, as etapas da PCR, né, que vai ser a desnaturação, o anelamento e a extensão, isso compreende um ciclo e a cada ciclo ocorre então a duplicação da quantidade de DNA. E cada ciclo dura em média 5 minutos. Então, inicialmente, nós temos a fita dupla de DNA, que ela é então aquecida a 94 graus Celsius, ocorrendo então a desnaturação desse DNA, ou seja, a separação das fitas de DNA. Aí ocorre um resfriamento para que ocorra então o anelamento dos primers. Então, o anelamento ele sempre vai se dar aqui na posição 3' da fita de DNA. Esse anelamento do primer ele vai gerar aqui uma extremidade 3' com uma hidroxila livre para que ocorra então aqui a síntese, né, a extensão da molécula de DNA. E uma fase então de extensão que ocorre aqui em torno de 70 graus, 72 graus para ser mais exato, que vai ocorrer então a extensão desses primers, ou seja, a síntese da outra fita aqui, da fita azul, complementar à fita molde inicial vermelha. Então, dessa maneira, no final de cada ciclo, que dura em média 5 minutos, o material genético, né, o DNA, o fragmento de DNA, ele é duplicado.